Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para que eu e você possamos meditar na palavra do Senhor, que é viva e eficaz e que discerne a intenção que há no meu e no seu pensamento, no meu coração e no seu coração. Pois o Senhor, Ele conhece o amanhã, Ele sabe o que vai acontecer até a tarde, até daqui a pouco, mas nós não sabemos de nada. E por isso nós devemos todos os dias colocar as nossas vidas, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso negócio, tudo nas mãos do Senhor e confiar que Ele é o único que pode nos ajudar, Ele é o único que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pois é dele, por Ele, para Ele que são todas as coisas e que nós estamos aqui para fazer o melhor. O Senhor, Ele fala hoje na palavra dele que a palavra dele é doce, que nós devemos meditar nela dia e noite para não pecar, para não nos desviarmos do caminho, no caminho que nos leva à salvação, do caminho que nos leva a conhecer cada dia mais e a termos um profundo relacionamento com o Senhor, pois o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes e faz com que cada um de nós vejamos e vivamos o melhor desta terra, porque o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele conhece o nosso coração, Ele sabe do que nós precisamos e Ele conhece qual é o desejo do nosso coração e Ele realiza, porque a palavra do Senhor diz que Ele atende os desejos do nosso coração. Todavia, nós precisamos estar em conformidade com a palavra dele, para que nada fuja do que Ele tem de melhor para nós, porque a palavra de Deus diz que os planos e os propósitos e projetos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Então Ele sempre tem mais, Ele sempre tem o melhor e Ele sempre faz o melhor para mim e para você. O Senhor, Ele diz para mim e para você nesta manhã que Ele cuida de tudo, para que você confie nele, para que você saiba que se você está passando por um tempo no qual você está se sentindo só, esse tempo é de que relacionamento, que Ele está te buscando, Ele está te separando para uma intimidade profunda com Ele, para que Ele te abençoe, para que Ele te honre, porque Ele é poderoso. A palavra do Senhor que nós vamos meditar hoje, eu quero ler aqui em Atos, capítulo 19, o versículo 8, 9 e 10, que diz assim: E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Perdão. O Senhor, Ele diz que a palavra dele transforma pela ação do Espírito Santo. E aqui nessa palavra o que nós vemos é isso, que o Senhor, Ele trabalha no profundo, Ele transforma vidas, assim como a palavra do Senhor crescia poderosamente. Aquele povo ouvia falar do Senhor e se rendia ao Evangelho, ao poder que há na palavra do Senhor. E aqui nós não estamos aqui dizendo que é aquela ou essa religião. Nós estamos dizendo de um tempo em que, depois da morte de Jesus, Paulo pregava a palavra como ousadamente, como ele tinha ouvido, como ele tinha vivido. Assim,
Paulo, como todos os outros 12 discípulos, estavam ali ensinando o caminho que Jesus nos ensinou quando ele andou aqui. Jesus nos ensinou a andar e a falar sem medo, porque ele disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos coisas ainda maiores e melhores do que as que ele fez quando andou por aqui. E que tudo estava no poder da palavra e do nome de Jesus. Você expulsa, assim o Senhor Jesus diz, você expulsará demônios no nome de Jesus. Você verá curas e maravilhas no nome de Jesus. Você verá transformações, como eu li nessa história aqui em Atos, que Paulo estava contando lá da igreja de Éfeso. Você verá maravilhas no nome de Jesus. Não pense que há outro nome, porque a própria palavra diz que nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Então, não existe outro meio, outro caminho, e nós não estamos aqui pregando a placa de uma igreja X ou A ou B. Nós estamos aqui falando da palavra poderosa, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e que vai dentro do seu lar, que além de discernir a sua intenção, essa palavra, quando proferida dentro do seu lar, transforma. Então, todas as vezes que você se sentir desesperado, ansioso, fale a palavra, leia uns salmos, proclame uns salmos, um provérbio dentro do seu lar, profetize, como o Senhor chamou Ezequiel e disse para Ezequiel, profetiza e você verá esse vale de ossos secos se levantar num grande exército. Então, muitas das vezes nós vemos a nossa casa de cabeça para baixo e ao invés de profetizarmos dentro da palavra, como o Senhor nos ensina, nós ficamos amaldiçoando. Nós usamos a nossa boca para amaldiçoar, para dizer que não vai dar certo, para dizer que aquilo vai só piorar, que aquilo só está piorando, para dizer que aquilo não tem conserto. Não, use a sua boca para abençoar. Senhor, a minha casa é a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dentro da minha casa, Senhor, quem governa é o Senhor Jesus. Então aqui, tudo que está o contrário da tua palavra, a partir de agora eu profetizo que o Senhor vai transformar, que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai transbordar e tudo que está quebrado vai ser tirado, tudo que está fora do lugar vai ser colocado no lugar e tudo que não te agrada vai sair agora no nome de Jesus. Comece a fazer isso. Parece simples, parece que não vai ter efeito, mas vai ter. Alguns imediato, alguns vai sofrer um processo. Lembra do que quando Ezequiel profetizou no Vale de Ossos Secos, houve um reboliço. E dentro daquele reboliço, os ossos se encontraram um ao outro e se formaram um corpo. Então, haverá um barulho, haverá umas coisas que você vai achar que está só piorando, mas não desista, continue profetizando, continue usando a palavra. Perdão. A palavra do Senhor diz que credes nos seus profetas e prosperará. Use a palavra. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Então profetiza. Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas eu estarei seguro. Dentro do meu lar há segurança, dentro do meu lar há amor, dentro do meu lar há proteção, porque eu estou debaixo da potente mão poderosa do Senhor. Use a sua boca para dizer: o meu lar é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O meu filho será transformado, a minha filha será uma transformada, minha filha será uma bênção na mão do Senhor, o meu filho será uma bênção na mão do Senhor. Não importa como está, o que importa é o que você está profetizando. Continue profetizando e o Senhor fará. Lembre-se de que a própria palavra diz que nós não fazemos nada, nós somos instrumentos na mão do Senhor. E tudo que nós temos que fazer é obedecer a palavra dele e fazer o que ele mandou. E ele mandou abençoar, ele mandou profetizar, ele mandou permanecer, confiar. Em meio à tempestade, ele faz. Em meio ao caos, ele transforma. E em meio ao nada, ele te dá sabedoria, ele te dá riquezas, ele te dá discernimento, ele te dá tudo o que você precisa para suportar, para passar por aquilo. Então, apenas entenda que a palavra é quem faz. Profetiza, use a sua boca. Se lembre que mesmo dentro da palavra, o próprio Senhor usou a palavra. Ele, quando criou todas as coisas, ele disse: haja. Ele disse: haja terra, haja água, haja estrelas, haja sol, haja terra, haja árvores frutíferas, haja animais assim, assim. Então, o Senhor usou a palavra e nos ensinou que o poder que tem uma palavra é sobrenatural. Agora eu vou te dizer algo. O poder destrutivo da palavra também é terrível. Porque Salomão diz que o poder que há na língua, ele destrói e constrói. A nossa língua é o menor membro do nosso corpo. Todavia, ela incendeia, mas ela também liberta uma cidade inteira. Lembra de Jonas? Com poucas palavras, toda a cidade de Nínive se rendeu aos pés do Senhor. Então se lembre de que a palavra certa liberta, cura, salva, transforma e até ressuscita. Mas a palavra maldita, ela destrói, não só para quem foi, mas ela não volta vazia. Ela também atinge quem a lançou. Da mesma maneira que a palavra boa faz efeito lá e traz bênçãos para nós, a palavra também ruim, maldita, também traz consequências e efeito para nós. Então, que nós possamos usar a nossa boca, como está escrito no Salmo 119, 103, que diz assim, ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. A palavra do Senhor aqui está dizendo que a palavra, ela é tão doce que mesmo em meio às tempestades, nós sabemos que a nossa segurança, a nossa confiança está no Senhor. É por isso que também está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que nele esperam. Então, confia no Senhor, espere no Senhor, use a sua palavra, profetiza, libera o melhor de dentro para fora. Não deixe o inimigo te derrubar. Ah, mas eu estou precisando disso. O Senhor fará. Todavia, o Senhor sonda o teu coração. E se isso for te afastar dele, ou for destruir a sua casa, a sua família, ou alguém, ele não vai te dar. Então, pense bem. Limpe o seu coração. E deixa o Senhor fazer o melhor. E não se esqueça, nunca use a sua boca para amaldiçoar nada nem ninguém. Se alguém te lançou uma palavra de maldição, você dobre o seu joelho e fala: Senhor, eu não aceito essa palavra. Que o Senhor possa destruir ela e que o Senhor possa abençoar esta pessoa para que ela, Pai, se esqueça da minha pessoa e não me amaldiçoe. Mas, Pai, essa palavra que ela lançou sobre a minha vida não vai ter efeito, porque eu estou blindada pelo poder da Tua palavra, pelo poder que há no Teu nome. E em nome de Jesus, toda palavra contrária de inveja, de maldição que foi lançada sobre a minha vida, está sendo agora dissipada, destruída para a honra e glória do nome de Jesus. Então faça uma oração assim e deixe a pessoa para lá, abençoe ela, deixa ela para lá. Peça para o Senhor, abençoe ela para que ela esqueça que eu existo e que o nome do Senhor seja glorificado, porque Deus não se agrada que nós façamos o mesmo, que nós lancemos palavras de maldições para rebater. Então nós precisamos ser diferentes, ser luz, ser sal e fazer a diferença. Então, por isso, mesmo que esteja doendo, mesmo que seja difícil, saiba que a palavra é doce. Saiba que a palavra transforma. Saiba que a palavra é algo que traz o melhor para mim e para a sua vida. E nada, nem ninguém pode impedir o que o Senhor já escreveu para a sua vida, para a sua história. Lembre-se que o Senhor disse que Ele fará cumprir todas as suas promessas. E ande segundo a sua palavra. Medite na palavra do Senhor dia e noite e saiba que Ele vai fazer. Ah, mas por que está demorando tanto? Porque nós temos que ser mais maleáveis, mais sensíveis à voz do Senhor, para sermos moldados e para ouvirmos a voz do Senhor e fazer o que Ele quer, para recebermos o que Ele tem para nós, que é o melhor. Então, não se esqueça jamais de que Deus é poderoso, Deus transforma, mas Ele manda você fazer a sua parte. Então, nunca deixe de meditar na palavra e andar segundo a palavra do Senhor. Além de viva e eficaz, ela é doce como mel e nos leva por caminhos nos quais somente o Senhor conhece e tem para mim e para você. Que o seu dia hoje seja maravilhoso, que o seu dia hoje seja iluminado e assim como esta palavra do Salmo 119, que o seu dia seja doce e alegre para a honra e glória do Senhor. Não se esqueça jamais de que o poder que há na palavra, nós é que usamos e nós é que temos que saber como fazer para que o nome do Senhor seja glorificado e para que todas as bênçãos venham atrás de nós, como está escrito na palavra, que as bênçãos do Senhor correrão e nos alcançarão. E ela é que enriquece, não acrescenta dores. Tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Até amanhã para o próximo devocional.
Não se esqueça de curtir, compartilhar, porque outras pessoas precisam ouvir esta palavra, porque Deus tem algo para elas. Então, faça a sua parte. Seja um missionário, seja um evangelizador e envie a palavra do Senhor para todos aqueles que precisam ouvir. Amém? Até amanhã.